paz do Senhor a todos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais esta aula da EBD, a lição de número 3, e que você seja abençoado nesta tarde, que nós possamos aprender mais e mais sobre este tema, né? Então que sejamos edificados nesta tarde. Então, quero, antes de nós iniciarmos, fazer uma breve oração para que o Senhor nos dirija e nos conduza em tudo. Pai amado, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, te dou graças, Pai, por mais este dia, Senhor, por este momento de estarmos aqui aprendendo mais da Tua Palavra, Pai Santo. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder aprender, Senhor, de sermos instruídos na Tua Palavra, Pai. Bendito seja o Teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, e agora entregamos tudo nas Tuas mãos. Eu entrego esta aula a Ti. Pai, que o Senhor abençoe meus irmãos e irmãs que estiverem acompanhando, que eles sejam edificados, fortalecidos, renovados, Pai. Senhor, ensina-nos, fala conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja abrindo o nosso entendimento, os nossos ouvidos, o nosso coração, para aprendermos de Ti, Senhor. Que nada seja feito por mim mesmo, mas tudo venha de Ti, Senhor, segundo a Tua graça e misericórdia, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a lição hoje de número 3 é o batismo no Espírito Santo. Então, muita gente ainda tem dúvidas com relação a essa questão. Então, vamos procurar esclarecer e dar elementos a esse respeito, né? Então, o texto áureo da lição está em Atos 1:5, que diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, aí Jesus falando aos discípulos, né, dizendo que João está baixo, deixa eu aumentar aqui um pouco. Amém. Se estiver baixo, vocês, por favor, deem um grito daí, tá bom? Para a gente tentar melhorar. Então, vamos lá. Então, o Atos 1:5, né? Então, Jesus falando que João batizou com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Lucas, aliás, apresentando, né, o livro, iniciando o livro de Atos, então ele fala que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então esses termos são correlatos, né, são equivalentes, batizados no Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, né? A verdade prática de ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão, e para nós esta é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, nós não podemos confundir, a lição vai trabalhar isso, a nossa salvação com o batismo no Espírito Santo. Então, quando somos salvos, quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, como temos, né, como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos o Espírito Santo. Todos os crentes, todos aqueles que reconhecem, afirmam que Jesus é o Senhor, né, eles têm o Espírito Santo. Como Paulo diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, né? Então, nós não podemos fazer essa confusão de achar que são coisas idênticas, né? A nossa conversão e o batismo no Espírito Santo. Não, o batismo com o Espírito Santo ele vem após a conversão, tá? Então, isso que diz a verdade prática, né, que é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. Então, a conversão é uma coisa, o batismo é outra, né? Então, aqui o para nós, nós podemos incluir aí os pentecostais, para nós pentecostais, mas esse nós aí ele se refere especificamente à Assembleia de Deus, né? Mas claro que todos os pentecostais creem, né, nesta
nesta verdade, né, do batismo do Espírito Santo, embora haja algumas divergências com relação a isso, desculpe-me, divergências com relação à questão das línguas, né, o elemento visível do batismo no Espírito Santo. E aí eu já quero aproveitar até ler um texto aqui para os irmãos, com relação a isso. Os pentecostais têm duas posições fundamentais a respeito da natureza do dom de línguas, baseadas em 1 Coríntios 14, 1-5. Né? Um grupo acredita que esse dom se dirige a Deus e envolve coisas tais como oração ou louvor. Eles acreditam que quem interpreta as línguas deve expressar um louvor ou petição dirigida a Deus. As línguas, neste caso, nunca contêm uma mensagem aos crentes. Além disso, consideram que o falar em línguas é um dom inferior. William Graham Macdonald, um autor, ele propõe essa posição e ele diz o seguinte, que a glossolalia sempre se dirige a Deus e só a Ele. Em sua forma de expressão, a glossolalia é falada ou cantada a Ele, a Deus, né? Em suma, a glossolalia bíblica consiste de adoração ou oração, consiste de louvor ou petição, agradecimento ou intercessão. Devido à glossolalia se dirigir unicamente a Deus, ela não pode ser uma expressão profética. Designada para edificação individual, a glossolalia, quando devidamente interpretada, permanece no patamar mais baixo da escala apostólica de dons que beneficiam a congregação. Então ele considera que o dom de línguas é um dom inferior, né? As línguas são um dom inferior. Agora, há um outro grupo que acredita que, assim como a profecia, o dom de línguas também pode ser uma mensagem dirigida à igreja, acompanhada pela interpretação, e que este dom de línguas não é inferior aos outros dons quando é manifestado corretamente, né? Então, há essa questão aí, embora, evidentemente, a Assembleia de Deus, e a lição vai tratar disso, né? Creia que as línguas, elas são sinais visíveis, né, da manifestação do batismo do Espírito Santo. Mas há algumas divergências aí com relação a essa questão, mas eu estou só apresentando aos irmãos com uma maneira de festa, né, na sua sabedoria de infinitas maneiras, né? Então, nós não podemos considerar isso como algo fechado, como algo monolítico, e achando que Deus não pode operar de outra maneira. Por isso há essa divergência, né? Mas vamos lá. Então, continuando a nossa leitura bíblica, está no livro de Atos, capítulo 2, de 1 a 13. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, que se encontravam ali reunidos, né? E quem estava ali presente, as pessoas que estavam ali presentes, presenciaram essa manifestação, se perguntaram, né? Mas o que é isso? Como pode, né, essas pessoas falarem na nossa própria língua, né? E nós estamos entendendo o que eles estão falando, e a descrição aí são vários povos, né? E todos estavam entendendo o que eles diziam, né?
Então, a introdução da nossa lição diz que o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Então, a manifestação do Espírito, né, vai contra esse formalismo, né, exagerado, um intelectualismo, né, muito exagerado no comportamento cristão, né. Então, o pentecostal é conhecido por aquele que dá glória a Deus, que bate palmas, que diz aleluia, né, que ele manifesta, ele expressa a sua gratidão, o seu louvor, enfim, verbalmente ele se expressa através do seu corpo, da sua fala, dos seus gestos, né? E tem muita gente que não concorda com isso, prefere se manter, né, formal, quietinho, sem dizer nada, sem expressar nada, não, que não é errado, não podemos considerar isso como errado, né? Mas o pentecostalismo, ele de alguma maneira ele tem essa expressão, né, de louvor, de você poder ter essa liberdade, né, de expressar-se diante do Senhor, diante da comunidade, diante da congregação, né, com cânticos, com palavras, enfim. Então, essa é a maneira própria do pentecostalismo. Então, como diz a introdução, uma reação contra esse estruturalismo formal, né, e exageradamente intelectualizado do comportamento cristão. Então, o movimento pentecostal, aí é um texto que não está na lição, só quero também trazer como introdução, falando então a respeito do movimento pentecostal. Ele surgiu no movimento de santidade, que por sua vez, em inglês holiness, né, que por sua vez deve muito ao conceito wesleyano de perfeição cristã como uma segunda obra da graça, distinta da justificação, como nós lemos no início, né? É algo diferente da salvação, da justificação pela fé. A sementeira específica provavelmente foi a Escola Bíblica de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. Nessa escola, Charles Parham defendia a ideia de que o falar em línguas era um dos sinais que acompanhavam o batismo do Espírito Santo. Um discípulo de Parham, o pregador negro William Seymour, foi convidado para pregar na igreja de tendência holiness, né, de tipo holiness, de santidade, da evangelista Nellie Terry, em Los Angeles, Califórnia. Pregando sobre Atos 2:4, Seymour declarou que Deus tem uma terceira bênção além da santificação, a saber, o batismo do Espírito Santo, acompanhado do falar em línguas. Nellie Terry, escandalizada, expulsou da sua igreja. Seymour, porém, promoveu reuniões em outras partes da cidade e no dia 5 de abril de 1906, em uma reunião de oração à rua Azusa, número 312, um menino de 8 anos falou em línguas, seguido de outras pessoas. Foi o início formal do movimento pentecostal. William Durham, pastor de uma igreja batista de Chicago, foi um dos que falaram em línguas nas reuniões de Seymour. Daniel Berg foi membro da igreja de Durham, em Chicago, e de lá saiu como missionário para o Brasil. Então, isso está na história documental do protestantismo no Brasil, de Duncan Haley, né? Então, ele contando sobre o início do movimento pentecostal. Todos sabem, pelo menos a maioria conhece, sabe a história, que se iniciou com o movimento da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, mas ele é anterior a isso, né? Como nós podemos ver aí, que provavelmente começou lá nessa escola bíblica de Topeka, no Kansas, né? E foi assim a sementeira, digamos assim, a semente inicial do movimento pentecostal que explodiu na Rua Azusa com William Seymour. Então, entrando na nossa lição, no ponto 1, o que significa batismo no Espírito? Qual é o significado dessa expressão batismo no Espírito? Então, top 1 diz o fenômeno do Pentecostes, que está lá nos versículos de 2 a 4 de Atos. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo Jesus.
João Batista anuncia que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. Então Jesus é o batizador no Espírito Santo, né? De acordo com Marcos 3,11, Marcos 1,8, Mateus 3,11, Marcos 1,8, Lucas 3,16, João 1,33. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai, conforme Lucas 24:49. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos, lá em Atos 11:15-16. João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Então, nesse momento, o batismo no Espírito Santo, ele se confunde, digamos assim, com estar cheio, né, no Espírito. O texto diz isso: foram cheios do Espírito Santo. Né? Mas, diante da promessa de Jesus aos seus discípulos, né, não podemos fazer esse paralelo de que o que aconteceu nesse dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, podemos nos referir como foi o batismo, né, como a promessa cumprida de Jesus, que disse que ele iria batizá-los no Espírito Santo. Né? Então, esse derramar do Espírito, podemos então dizer que sim, foi o batismo, o cumprimento da promessa de Cristo, né, aos discípulos, mas também ele está associado com esse enchimento do Espírito Santo. Mas no decorrer das Escrituras, conforme nós vemos lá em Atos 4:8, 31, Efésios 5:18, em outras passagens, podemos ver que esse enchimento do Espírito Santo também se refere a uma vida na plenitude e no fervor do Espírito Santo, que não tem necessariamente a ver com o batismo no Espírito Santo. Então, quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, então fala dessa plenitude, né, de uma vida plena, né, no fervor do Espírito, né, uma vida cheia, né, que você anuncia a salvação, que proclama a palavra de Deus com fervor, com autoridade, com unção, né? Então isso também é estar cheio do Espírito Santo. Mas o batismo propriamente está ligado, então, primeiramente a esse momento inicial da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né, sobre aqueles discípulos que estavam reunidos neste dia. Então, o segundo tópico fala sobre duas bênçãos distintas, né? Então, quem nasceu de novo tem o Espírito Santo, como eu disse no início, né? Todos os cristãos verdadeiros, todos aqueles que nasceram de novo, né, que nasceram da água e do Espírito, têm o Espírito Santo, né? Então, não é alguém que está desprovido do Espírito Santo, só recebe o Espírito Santo quando é batizado, né, com o Espírito. Não, todos aqueles que são crentes verdadeiros, que nasceram de novo, que foram justificados pela fé, têm o Espírito Santo. Ponto. Esse é uma questão básica, uma questão verdadeira. Então, não podemos afirmar ao contrário, dizer que quem não foi batizado com o Espírito Santo não tem o Espírito. Não, de maneira alguma, né? Então, essa verdade ela é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Então, crendo nos dons do Espírito, crendo no batismo do Espírito ou não, que são os nossos irmãos reformados, tradicionais, eles não creem na manifestação dos dons, não creem nas manifestações do Espírito, não creem no batismo nesse sentido que nós entendemos, né, no batismo do Espírito Santo. Eles acham que os dons cessaram, por isso são chamados de cessacionistas. Eles acham que os dons, essa manifestação foi para aquele tempo, daquele período, e depois cessou-se, não são mais utilizados, né? Então eles acham que isso
acabou, não é para a nossa época, mas nós cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito não é cristão. Aí há a diferença: quem não tem o Espírito não é cristão. Sabemos que a experiência do ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Todos os presentes no cenáculo por ocasião da descida do Espírito eram crentes, já eram cristãos, já criam no Senhor Jesus Cristo, já tinham essa verdade com eles, neles. Então, todos que foram ali batizados, que receberam o Espírito Santo, já eram crentes no Senhor Jesus. Então, isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito é distinta da conversão, como foi afirmado aqui no início desta lição. Então, não confundamos, mais uma vez, salvação com o batismo no Espírito Santo. Todas as pessoas que foram salvas, pentecostais ou não, têm o Espírito Santo nelas, ok? Então, o batismo no Espírito Santo aí é outro momento distinto da conversão, ok? E o terceiro tópico fala sobre o conceito teológico do batismo no Espírito Santo. Então, ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Então, é uma habilitação, digamos assim, para o serviço cristão e não para a salvação. Então, isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Então, o batismo pode ocorrer no momento em que a pessoa se converte. Existem casos de pessoas que, no momento em que receberam a Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, que entregaram a sua vida a Cristo, foram batizadas no Espírito Santo. Outras foram durante o batismo nas águas. Então, há esses momentos. Isso não necessariamente significa que a pessoa só vai ser batizada no Espírito depois de um longo tempo. Também há casos, sim, de pessoas que levaram um bom tempo para serem batizados no Espírito Santo, mas isso não é uma regra. Não existe uma regra com relação a isso. Então, como diz o texto aqui, é uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração, no momento da salvação, no momento da entrega da pessoa a Cristo. Então, todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até hoje, até a atualidade. Então, não cessaram, esse movimento não parou no tempo. Ele continua até hoje. Nós cremos que vai se estender até a volta de Cristo. Então, cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, não importa a sua condição, em todos os lugares e em todas as épocas, em todos os momentos da história. Isto está disponível, essa experiência está disponível para aqueles que creem em Cristo Jesus. Eu soube de uma senhora, caso de uma senhora, isso já tem um tempo, essa história, provavelmente ela nem deve estar viva mais, porque já era bem idosa, que ela foi presbiteriana durante toda a sua vida. E mais um dia Deus a batizou e ela falou em línguas. Então foi uma experiência incrível para ela. Então foi durante toda a sua vida, ela não teve essa experiência, mas quase já no final da vida Deus concedeu-lhe essa experiência, sem ela pedir, sem ela clamar por isso. Então é muito interessante. Então isso é um mover de Deus, é um mover do Espírito. Então independe de nós, de nós querermos ou não. Isso Deus, Ele concede e pronto. Então, independe de época, como diz o texto aqui, da condição, homens, mulheres, jovens, idosos,
enfim, da sua condição social, qualquer pessoa crendo em Cristo, sendo salva em Jesus Cristo, ela pode sim receber esse batismo no Espírito Santo. Deus disponibilizou isso para todas as pessoas que creem em Cristo, foram salvas em Cristo. Então, o batismo no Espírito Santo e a salvação são experiências distintas na vida do crente, mais uma vez afirmando, não devemos confundi-las. Então, a síntese desse primeiro tópico fala sobre o batismo, que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Então, é para isso que é o batismo no Espírito Santo, não é apenas para você falar em línguas e pronto, parou por aí. Não, é um revestimento de poder para que o cristão ele seja capacitado para pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, assim como aconteceu com aqueles discípulos que nós vemos lá em Atos, né? Que pregavam com ousadia, pregavam com intrepidez, faziam sinais, maravilhas, né? Deus operava sinais, maravilhas por meio deles, né? Então essa era a capacitação do Espírito Santo, esse era o revestimento de poder do Espírito Santo para que o Evangelho avançasse, para que a igreja naquele momento fosse formada, né? Para que a igreja se formasse, crescesse, e hoje para que haja edificação na igreja, para que a igreja seja edificada, para que os crentes sejam edificados. Então não é algo que nós recebemos e fica para nós e, que bom, recebi o batismo do Espírito Santo, está tudo certo e pronto, acabou, né? A minha vida cristã parou por aí. Não é isso não, de forma nenhuma, muito pelo contrário, é o momento de se revestir e caminhar adiante cheio do poder de Deus, para proclamar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, para também ser usado em outros dons, né? E tudo isso para a glória de Deus, para que o reino de Deus se expanda, para a edificação do corpo de Cristo. Então é para isso que é o batismo no Espírito Santo, é para isso que Deus reveste o crente com o Espírito Santo. Então esta é a síntese do tópico 1. O 2 fala sobre o propósito, então, do batismo no Espírito Santo. Ponto 1, finalidade. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual é o propósito desse batismo. Para que nós somos batizados no Espírito Santo? Então, qual é a finalidade? O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como o poder para uma vida santa e serviço eficaz. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo que apareceram lá sobre aqueles discípulos, né, como lemos lá em Atos. O revestimento pleno do poder de Deus, né, todos o texto diz, todos foram cheios do Espírito Santo. A proclamação ou testemunho de Cristo concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, isto é uma capacitação do Espírito, e ele age da maneira que ele quer, não é da maneira que nós queremos, não é do modo como nós imaginamos, é da maneira que o Espírito quer. Por isso que eu disse no início que não é algo monolítico, algo fechado, não é uma caixinha em que estão ali dentro, né, os movimentos do Espírito, o mover do Espírito está ali naquela caixinha, e quando ele abre, saem apenas aquilo que está ali dentro. Não, é da maneira que o Espírito quer, e ele tem as suas variadas formas, segundo a sua multiforme sabedoria, sua sabedoria que tem formas infinitas, né? Então, há várias maneiras de o Espírito operar, mas essas são as finalidades, né? Essa é a finalidade do batismo no Espírito, do mover do Espírito, do enchimento do Espírito sobre a vida do crente, né? Para trazer mais poder, para trazer mais pureza, santificação, né? Para revestir do pleno poder de Deus, para proclamar a palavra, como eu disse, né? Dar testemunho
né, do Evangelho, dar testemunho de uma vida cristã, do que é a vida com Cristo. Então é para isso que é o batismo no Espírito Santo, não é apenas algo que vem, como eu disse, e pronto, e agora acabou. Não, é uma continuidade. Isso é o início apenas de uma transformação plena, né, da vida do crente. O item 2 fala sobre a capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão, né? Então é mergulhar, embora saibamos que alguns irmãos façam o batismo por aspersão, né? Apenas aspergem água sobre a pessoa, mas nós cremos que o batismo significa imersão, temos que mergulhar, né, nas águas. Então, ser batizado, dentro desse conceito, né, de que batismo é imersão, ser batizado significa ser mergulhado. Então, o batismo no Espírito é como se nós estivéssemos mergulhando no Espírito, né, adentrando o Espírito Santo. Então, dando um mergulho no Espírito, nas águas do Espírito. Né? Então, isso é maravilhoso. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, a revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar, realizar milagres. Então é para isso, o mover do Espírito, é o batismo no Espírito, é para capacitar o crente, como eu disse, né? Então aí no caso o texto diz, para a revelação dos mistérios de Deus, para testemunhar de Cristo, né? Para chegar nos lugares onde estiver e falar com ousadia, né? Falar com intrepidez do Evangelho, da salvação em Cristo, impor a mão sobre os enfermos e curar, as manifestações do poder de Deus. Então é para isso, né? Realizar milagres, orar com ousadia. Então, no momento que nós vemos que há uma necessidade em alguma situação, em alguma circunstância, então nós não ficamos tímidos, nós ali operamos o poder do Espírito Santo. Então, se é para orar, vamos orar com ousadia, não ficaremos temerosos, né, tímidos, mas será que eu posso fazer isso? Será que, né, e agora? O que eu faço? Não, se o crente estiver cheio do Espírito Santo, ele vai agir ali naquele momento, operar, e Deus vai manifestar o seu poder, e as pessoas, com toda certeza, que estão ali, vão ficar maravilhadas com aquilo que estiver acontecendo. Então é para isso que é a capacitação do Espírito Santo. Não é para o crente se orgulhar, falar, eu sou batizado no Espírito Santo e você não é, né? Se orgulhar disso, olha, eu sou um privilegiado, né? Eu pertenço a uma elite espiritual. Não, de misericórdia, não é para isso não, de forma alguma, né? Então o crente não deve se orgulhar ou se achar melhor do que o outro porque foi batizado no Espírito Santo, tem algum dom do Espírito. Muito pelo contrário, é aí que ele tem que ter humildade, né? Reconhecer que é um pobre, um miserável pecador que recebeu a graça de Deus, que pela graça de Deus ele é usado. Então não temos que nos achar melhores do que ninguém por termos recebido o batismo no Espírito Santo, falarmos em línguas, sermos usados em algum outro dom. Então nós temos que ter humildade para reconhecermos que isso é pela graça de Deus, né? E não acharmos que somos melhores, pertencemos a uma elite espiritual, a um grupo especial escolhido por Deus para ser batizado. Não, misericórdia, não é isso. Nenhum crente é de segunda categoria, porque alguém que foi batizado no Espírito achar que os outros que não foram são crentes de segunda classe. De forma alguma, não existe crente de segunda classe, né? Não existe crente de segunda categoria nesse sentido, porque um tem e outro não tem, porque foi batizado e não, porque tem dom, porque é usado ou não. A questão não é essa, não se trata disso, né? Então é pela graça de Deus, e se fomos, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Se não fomos, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado da mesma forma, né? Que Deus seja engrandecido em toda e qualquer situação. Então não devemos ser orgulhosos com relação a isso.
Então, item 3 fala sobre uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Então era necessário aquele revestimento para que eles tivessem ousadia, pregassem no poder de Deus, né? Que não fosse algo deles, né? Falar, bom, vamos sair para pregar o Evangelho, né? Vou fazer o quê? Estamos aqui mesmo, então vamos falar da salvação em Cristo. Não, eles precisavam de um revestimento, porque não era para falar por eles mesmos, mas revestidos, né, na unção do Espírito, para falar com essa ousadia, com essa intrepidez, para aquelas pessoas, tanto que elas se maravilharam quando ouviram falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Elas ficaram maravilhadas, acharam que eles estavam bêbados, não entenderam inicialmente, mas aí Pedro tomou a palavra e não explicou o que estava acontecendo. Então, como receber esse batismo? Se é uma necessidade real e atual, como receber esse batismo? Irmãos, uma coisa que eu quero também já adiantar é que não existe uma regra, não há um modelo, não há como você seguir certas regras, ou alguns passos, ou 10 lições, 7 passos para receber o batismo no Espírito Santo, 10 lições para você ser batizado no Espírito Santo. Não existe isso. O batismo não depende de nós, depende do Senhor. É Ele quem batisma, é Cristo que é o batizador. Então, infelizmente eu já presenciei isso de pessoas, pastores falando, não, fala aí agora, começa a falar, aleluia, aleluia, glória a Deus, começa a ficar falando constantemente, aí fica por um tempo falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que você vai falar em línguas. Então não era nem a preocupação, não era nem o batismo do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, era apenas para falar em línguas, né? Então, nesse sentido, era algo para falar, para se gabar disso, nesse sentido que estava sendo pregado, ensinado, era apenas para a pessoa falar assim, aleluia, fui batizado, falei em línguas, então fui batizado no Espírito Santo, e então pronto, né? Consegui o meu objetivo. Não é isso, não se trata disso. Então não tem passos, 7 passos, não é para você ficar falando aleluia, 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 até enrolar a língua e achar que falou em línguas, e achar que foi batizado no Espírito Santo. Não se trata disso, né? Então, como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes. É a multiforme sabedoria de Deus, como eu já citei, né? Então não há uma regra, não há um padrão nesse sentido, tá? Mas é necessário um arrependimento sincero. Esse é o ponto importante. Fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e paciência. Então, em primeiro lugar, ser crente, ter se arrependido dos seus pecados. Esse é o ponto principal para alguém receber o batismo no Espírito Santo. Já ter o Espírito Santo, não é? Ser crente, ter se arrependido. Então, se uma pessoa não se arrependeu, não adianta, não vai receber o batismo do Espírito Santo. Essa é uma condição prévia para o recebimento do batismo do Espírito. Esta é uma condição, sim, né? Mas então é necessário esse arrependimento, a fé nessa promessa do batismo, crer na palavra de Deus que está lá, que Jesus prometeu o batismo do Espírito Santo. Então crer nisso, orar e paciência. Então não fique ansioso, ansiosa, mas eu não fui batizado, eu queria tanto. Fique calmo, fique tranquilo, não fique preocupado com isso, não fique ansioso, mas eu quero tanto. Deixa que Deus opere no tempo dele, que ele faça no momento em que ele quer. Descanse o seu coração, no momento certo Deus vai realizar. Então não se preocupe com isso, apenas ore ao Senhor. Senhor, me revista do teu Espírito, encha-me do teu Espírito Santo, capacite-me com o teu Espírito Santo, para que eu pregue, para que eu anuncie a tua palavra com ousadia, para que eu seja usado para proclamar a tua palavra, para que eu seja usado na oração, nos dons, para curar, que pessoas sejam curadas, libertas das algemas do pecado, expulsar demônios. Então, que o Senhor nos capacite para isso. Então isso requer paciência, oração,
fé nas promessas e arrependimento verdadeiro. Então essas são as condições, mas não há uma regra para que isso aconteça. Então fique em paz, esteja em paz no seu coração, que o Senhor é quem faz esta obra. Então o batismo no Espírito Santo não é algo para possuir, mas algo a ser usado. Não é o ápice da experiência espiritual, mas um dos fundamentos tremendamente essenciais para aperfeiçoamento e serviço. Então isso está no livro, nos Fundamentos da Teologia Pentecostal, de Duffield e Van Cleef. Então é isso, eu creio que o batismo não é algo para nós possuirmos, porque quando nós achamos que é algo para nós possuirmos, nós vamos ficar satisfeitos com isso, no sentido de nos orgulharmos disso, como eu disse anteriormente. Nós vamos ficar orgulhosos. Eu tenho o dom do Espírito Santo. Não é para você se orgulhar disso, e não é algo para possuir, mas para ser utilizado. É para a edificação do corpo de Cristo, não é para o seu uso próprio, do seu interesse próprio, mas é para que o corpo de Cristo seja edificado, é algo para ser usado. Então não é aquele ápice que pronto, você foi batizado e acabou, nada mais acontece na sua vida. Não é isso, né? Mas ele é essencial para o aperfeiçoamento pessoal, aperfeiçoamento da igreja e o serviço, para você ser usado, para servir ao corpo de Cristo. Então é para isso que é o batismo no Espírito Santo. Então o tópico 2, a síntese dele, é que o propósito central do batismo no Espírito é a capacitação espiritual para o serviço divino. Não é para o nosso próprio interesse, mas é para sermos usados no serviço do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. O tópico 3 fala sobre o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Qual é essa evidência? Como nós podemos nos certificar do batismo no Espírito Santo? Então, nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo, como já foi afirmado aqui várias e várias vezes, e é bom sempre reafirmar isso, né? Todos os crentes têm o Espírito Santo. Nem todos são batizados no Espírito, mas todos os cristãos têm o Espírito Santo, ok? Então, o item 1 fala sobre as outras línguas. As outras línguas, a glossolalia, como eu falei aqui no início da nossa lição, elas são ininteligíveis e evidencia externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Mas não é só isso. A declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há a evidência contínua da presença especial do Espírito como o fruto do Espírito e a manifestação dos dons. Então, como eu disse, não é algo que nós recebemos e pronto, acabou. Não é, como foi afirmado aqui há pouco, não é o ápice da experiência espiritual. Ela é uma evidência, a manifestação das línguas, é uma evidência do batismo do Espírito Santo, mas não é só isso, não para por aí, né? Como diz aí a declaração de fé das Assembleias de Deus, somente a evidência inicial, pois há evidência contínua. Então deve haver continuidade. Por isso que quando Paulo fala em mais enchei-vos do Espírito, a ideia ali é um enchimento contínuo. Então é sempre, não é uma vez ou outra, é contínuo, ou uma vez para sempre, não, é continuidade. A ideia é essa, de continuidade. Então as línguas são uma evidência inicial, mas há essa evidência, tem que haver essa evidência contínua da presença do Espírito como fruto do Espírito. Nós vemos lá em Gálatas 5:22, e a manifestação dos dons do Espírito, como está lá em Coríntios 14. Então a fonte dessas outras línguas é o próprio Espírito Santo. Em línguas os discípulos falavam das grandezas de Deus,
E na casa de Cornélio todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, quando o Espírito foi derramado ali naqueles que estavam reunidos na casa de Cornélio, então aqueles que estavam ali os ouviam falar em línguas e magnificar, glorificar, exaltar a Deus. Então, as pessoas entenderam ali que eles estavam falando sobre o Senhor, falando das grandezas de Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, louvando a Deus. Então eles entenderam isso, que ali o derramar do Espírito foi com esse propósito. As línguas ali naquele momento foi com esse intento de glorificar, exaltar e magnificar a Deus. Foi isso que as pessoas que estavam ali ouviam, aquelas pessoas que receberam, aqueles que receberam o batismo no Espírito Santo. Então, qual é a função das línguas? Esse é o item 2 da lição, tópico 3. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Então, naquele momento inicial de Atos, foi o poder profético de anunciar a salvação, anunciar a Cristo, de profetizar, de declarar a salvação em Cristo. Então, esta foi a função das línguas naquele momento, de anunciar as grandezas de Deus, de capacitar os discípulos para que eles levassem a palavra adiante, levassem a salvação adiante. Mas também nas cartas de Paulo, e especificamente em Coríntios, Paulo entende que as línguas, a língua espiritual, ela também é para nós conversarmos com Deus em mistério. Então ele diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, porque está falando com Deus em mistérios. Então, por meio delas, das línguas, oramos em espírito e louvamos a Deus. Às vezes nós não entendemos, não temos a interpretação das línguas, mas sabemos que estamos orando a Deus em mistério, estamos orando em espírito e louvando, engrandecendo a Deus, talvez intercedendo por alguém, mas esta é a função das línguas, dessas outras línguas, das línguas que muitos chamam de línguas estranhas. Então, esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito. Como eu disse ali, como Paulo afirma, quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então, foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Que sinal tangível levou Simão Samaritano a desejar esse dom? Então, quando Simão, lá em Atos 8, ele viu os discípulos operando maravilhas, curas, expulsão de demônios, mas quando ele viu que o Espírito Santo era derramado sobre aqueles que criam, então ele quis comprar esse dom e fez uma oferta a Pedro para que ele pudesse vender. Ele queria ter também este dom, ele queria também ter essa capacitação e achou que poderia pagar por ele. Então ele foi repreendido duramente ali, porque não era assim, não era dessa forma que funcionava, não é assim que funciona. Não podemos pagar nada absolutamente por esse dom. Então aqui o autor questiona isso, que sinal tangível seria esse que levou Simão a desejar esse dom? Então subentende-se que foi as línguas, que foram as línguas que aqueles que foram batizados, que receberam o revestimento do Espírito, falaram em línguas. Foi um sinal visível ali naquele momento que ele pôde, que ele quis desejar, ele teve desejo por esse dom e fez essa oferta indecente, para os discípulos, para querer ter esse dom. E o item 3 fala sobre a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja, não há exceção. Então isso engloba todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar. Ele se repete.
Mas os outros dois, um som como de um vento veemente e impetuoso, e as línguas repartidas como que de fogo, elas ocorreram só uma vez e não se repetem mais. Então esses sinais foram para aquele momento, mas o dom de línguas ele permaneceu, ele ainda é atual. Então esses autores que eu citei, o Duffield e Van Cleave, né, que escreveram esses fundamentos da teologia pentecostal, eles afirmam que é possível saber hoje que o batismo é uma experiência pentecostal legítima, equivalente àquela dos discípulos, quando alguém fala outras línguas pelo poder do Espírito. O indivíduo não busca o falar em línguas, mas o Espírito propriamente dito. Então esse também é um segredo para nós, é uma orientação para nós. Quer receber o dom de línguas? Busque antes o Espírito Santo. Busque o Espírito. Não fique preocupado com o falar em línguas, mas busque o Espírito, o enchimento, o revestimento do Espírito. Então, o indivíduo não busca falar em línguas, mas o Espírito propriamente dito. Todavia, ele busca um sinal que o certifique de ter sido cheio à maneira bíblica. Então, antes de tudo, a maneira bíblica, segundo a Bíblia nos ensina. Então, não são sinais externos à parte da Bíblia. Então, nós buscamos o Espírito, mas muitas vezes queremos um sinal, buscamos também um sinal que nos certifique que nós fomos cheios do Espírito Santo, da maneira que aqueles discípulos também foram cheios. Então, segundo esses mesmos autores também, alguns se opõem às línguas como evidência inicial exclusiva, e isso até nas Assembleias de Deus há divergências, há pessoas que não creem que que é a evidência inicial exclusiva do enchimento, do batismo no Espírito Santo. Então alguns se opõem como evidência inicial exclusiva com base no fato de as línguas nem sempre serem mencionadas na Bíblia em associação ao batismo com o Espírito Santo. Dois pensamentos devem ser observados neste ponto. Inicialmente, o primeiro e último relatos bíblicos da recepção do Espírito Santo, Atos 2:4 e Atos 19:6, mencionam que os receptores falaram em línguas. Segundo, em cada registro de derramamento do Espírito Santo, onde qualquer sinal é mencionado, a ideia inclui línguas. Então, como foi citado neste caso de Simão Samaritano, em Atos 8, chega-se à conclusão de que a evidência de que o sinal visível externo foram as línguas, porque ele pôde entender, talvez, aquilo que eles estavam falando. Foi um sinal visível que ele pôde certificar de que eles tinham sido batizados no Espírito Santo. Então, aqui como os autores afirmam, cada registro, derramamento, onde um sinal é mencionado, a ideia inclui que línguas, que falaram em línguas. Então, onde não se fala em sinais, há evidência bastante forte de que os receptores fizeram isso. Então, essas são as evidências de que as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo falaram em línguas, ainda que o texto não afirme claramente, textualmente, mas há evidências de que havia uma manifestação visível, houve um sinal externo e provavelmente muito provavelmente esse sinal eram as línguas. Mas há, como eu disse, essa divergência, e o próprio texto aqui que eu estou mencionando diz isso, Alguns se opõem como evidência inicial exclusiva, com base nesse fato de as línguas nem sempre serem mencionadas. Lá no caso de Cornélio, diz que tanto falavam em línguas como profetizavam. Então eu entendo por esse texto que ali alguns falavam em línguas e outros profetizavam. Então o derramamento do Espírito trouxe como evidência externa esse falar em línguas e o profetizar. Então o meu entendimento é esse: tanto falavam em línguas como profetizavam. Mas pode ter o entendimento também de que foi derramado ambas as coisas, foram derramadas ambas as coisas sobre aquelas pessoas. Então a evidência inicial foram ambas as coisas. Então quem foi batizado tanto falava como em línguas como profetizava. A gente pode ter esse entendimento também. Eu tenho esse entendimento de que houve essa
distinção entre o falar em línguas e o profetizar. Ok? Para os pentecostais, as línguas servem de sinal de que a chamada e o poder da Igreja Apostólica são válidos para os crentes de hoje. Os pentecostais devem ser os primeiros a reconhecer que o falar em línguas não é sinal de maturidade cristã. Tem muita gente que tem o dom de línguas, recebeu o batismo do Espírito Santo com o dom de línguas, mas continua linguaruda. Então, não é sinal de maturidade cristã. Esse é um ponto importante para nós ressaltarmos. Tá? Então, temos que reconhecer que falar em línguas não é sinal de maturidade cristã. Como eu disse, muita gente tem o dom de línguas, fala em línguas, mas é linguaruda. Então, o batismo no Espírito, no sentido de Lucas, e o falar em línguas não são garantia de uma vida impressionantemente marcada pelo fruto do Espírito. Uma afirmação de Robert Menzies. Ele escreveu um livro que recomendo para todos aqueles que são pentecostais ou querem conhecer mais da história pentecostal. Essa história é a nossa história. Então, fiquemos bem cientes disso. O batismo no Espírito e o falar em línguas não são garantia de uma vida impressionantemente marcada pelo fruto do Espírito. É importante termos isso em mente. Síntese do tópico 3, o batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas e sua evidência são as línguas. Conclusão, o que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível e inicial do recebimento é o falar em línguas. Antes de eu mostrar aqui o tema da próxima semana, eu só quero deixar com os irmãos alguns pontos que dois autores ressaltam, pontos importantes a notar com relação ao batismo. Falar em línguas não é o batismo com o Espírito Santo, é a evidência inicial, mas não a única. Não procure falar em línguas como se fosse o batismo com o Espírito Santo. Busque mais de Deus e renda-se a Ele. O Senhor cuidará do resto. Então, outras evidências imediatas de uma nova experiência da unção do Espírito na vida vão incluir louvor a Deus, uma alegria transbordante, o peso profundo e o desejo de pregar ou testemunhar sobre Jesus. Então, isso também é acompanhado do batismo no Espírito. Então, é interessante porque o próprio autor da revista da lição, o pastor Ezequiel Soares, ele diz que a mãe dele demorou 28 anos para receber o batismo no Espírito Santo. E o pai dele serviu a Deus durante 25 anos e morreu sem receber o batismo no Espírito. Então, deixemos com o Senhor este batizar. Deixemos que o Senhor trabalhe na nossa vida da maneira que Ele quiser. Não fique preocupado, como eu já disse, com isso. Não fique criando ansiedade com relação a isso. Viva a sua vida, ore, busque ao Senhor, busque o revestimento, o enchimento do Espírito, busque ser cheio do Espírito Santo e o Senhor fará a obra na sua vida. O Senhor cuidará do resto, como diz esses autores que eu acabei de ler aqui. Então, fique em paz, fique tranquilo que Deus fará o que tiver que ser feito na sua vida e Ele será glorificado em todas as coisas. Amém? Então, chegamos ao final de mais uma lição. Espero ter ajudado aos irmãos, que essa lição tenha trazido esclarecimentos mas de qualquer forma estamos à disposição para esclarecer algum tipo de dúvida. Não posso esclarecer agora imediatamente pelo Facebook, mas os irmãos e irmãs, claro, evidentemente podem procurar qualquer um dos pastores da ICT para podermos esclarecer alguns pontos duvidosos. Tá bom? Então, o tema da nossa próxima aula é a atualidade dos dons espirituais. Então, não perca, continue sendo edificado. E a primeira lição, ela já está disponível novamente, tá bom? Teve alguns problemas, né, de conexão, de transmissão. Então, o nosso querido irmão Rafael regravou a aula. Então, quem quiser já está disponível no Facebook da ICT. Então, você procura lá que você pode rever a primeira aula deste trimestre, tá
ok? Então, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conduza em tudo nesta semana, que vocês tenham uma semana abençoada, que o Espírito Santo os revista, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, sejam usados nos dons espirituais, que o Senhor os revista, do seu Espírito, e que vocês sejam grandemente usados para a glória do Senhor, para pregar, para proclamar e para testemunhar da salvação em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor os abençoe, os guarde, e em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula em nome de Jesus.